Você poderia falar para nós, né, pelo tema da live, Sim. o que é a mãe atípica? Mães atípicas é mães que lutam pelos direitos dos filhos com deficiências, como autismo, Down, crianças acamadas e outras síndromes. É mães que... Eu sou mãe, já cuido 72 horas, uma mãe atípica cuida o dobro. Ela não tem descanso, tem crianças que param de respirar à noite, então ela fica do lado da criança o tempo todo. E, infelizmente, hoje elas não têm suporte, nem psicológico, nem aquele tratamento, sabe? Eu vou poder sair com uma amiga para desabafar, não tem. Muitas não vão na igreja, porque não tem onde deixar o filho. Então tá muito precária a mãe atípica aqui em Londrina. E elas precisam de um abraço da sociedade. E você tem algum filho? Eu tenho. Tem? Não tenho. Não tem, né? Minha mãe é mãe atípica. Ah, sua mãe é atípica. E qual é a Isso. motivação que fez você, assim, principalmente, né, levantar essa bandeira? Então, na verdade, começou há 20 anos atrás, quando eu estudei numa escola municipal. Minha mãe levou o diagnóstico e eu via o desespero da minha mãe por não ter ninguém entendendo ela lutando, as pessoas me chamando de burra, que eu não ia ser nada, que isso e aquilo, e minha mãe sempre colocando Deus na frente, que Deus ia dar capacidade, e ela encontrou profissionais, teve que pagar, trabalhava de secretária numa clínica para pagar o tratamento, ela não recebia o salário, todo o salário dela ia pro meu tratamento, e nisso eu comecei, desde pequena, vendo tudo que passou, e eu ficava, meu, como que pode? Sofreu tanto e não ter ajuda. Um dia eu levei meu filho no pai e tinha uma mãe com uma criança com síndrome de Down esperando 7 horas para passar pelo atendimento. Por uma criança que não tem nenhuma síndrome, já é muito. Imagina uma criança com uma síndrome. E tava vomitando. E eu comecei e falei, meu, você tem que ir atrás do seu direito. Ah, eu tenho medo. E comecei a brigar no pai. Quiseram chamar a polícia pra mim. Falei, pode chamar, não tô fazendo nada errado. E isso chegou a ver um grupo de mães e falou assim, por que você não é candidata a vereadora? A gente tá precisando de pessoas assim pra representar a gente. Que não adianta a gente reclamar que ninguém sabe o que é ser mãe, atípica ainda, e no sistema público. E nessa foi, aí eu fui ver os partidos que mais me agregavam e escolhi o Republicanos porque é um cristão, né? Eles creem em Cristo, creem em Deus e é acima de tudo. Então eu quis ir lá, porque eu acho que as mães atípicas também precisam desse suporte de Deus, porque se não fosse Deus, elas não iam conseguir. Só Deus para dar força, na verdade. Mexe muito com o psicológico da mãe ali, Nossa, no mexe. começo. E assim, como você levanta essa bandeira, a importância é muito grande, então, de conscientizar a população, então, Isso. para entender, porque percebo que, acho que cada 100 Sim. crianças, né, parece que 2 ou 3 Nasce com alguma síndrome. uma síndrome. É muito. Essa é a sua bandeira mesmo, de poder ajudar. Poder ajudar. Né? Tanto que ontem teve um caso de uma mãe que eu fui visitar. A criança é autista e acamada. E mora numa casa que não tem nem rede de esgoto. A fossa aberta. E você vê que a população tá precisando de ajuda. E aquilo lá me comoveu, porque eu via eles desesperados ali. E a mãe falou assim, eu só tenho Deus. Não veio ninguém me ajudar. E a criança lá vomitava, a mãe colocando pano, não tinha o que fazer. Aí eu percebi mais ainda que o meu propósito, na verdade, meu propósito, eu quero levar a Deus naquela câmera, que aquela câmera precisa de Deus. Que é Nossa, aquela câmera ali parece que tá um maligno lá, Deus me livre. Mas é mostrar, levar que a mãe atípica precisa disso. Não tem um centro para uma mãe atípica, não tem nada. Tá muito perdido. E pra você ver uma criança autista na camada não tendo nada. É duro, né? Muito difícil. E essa motivação, assim, geralmente quando uma pessoa tem uma grande motivação, tem algo bem pessoal, né? Assim, qual é esse algo pessoal você pode comentar pra gente? Na verdade, foi o que eu sofri a minha vida toda. Eu tinha vergonha. Nossa, morri de vergonha de falar que eu tinha dislexia, TDAH e autismo. Meus amigos falavam assim, nossa, por que você não tem que fazer prova em sala especial? Eu morria de vergonha, porque cresci numa sociedade que meus problemas eram de retardado. Então eu tinha medo de transparecer. Nesse tempo eu fui criando uma depressão. Tive essa crise de ansiedade, porque eu tinha medo. E foi gerando. Até que eu entrei num curto ali e foi que começou a me mexer.
me revoltei com Deus, porque eu perguntava, por que eu? Por que eu tenho que ter isso? Por que o fulano não pode? Tudo tem que ser. Eu comecei a revoltar. Aí comecei a pensar. E na hora eu comecei a refletir. Porque se eu tive esse pensamento, quantos adolescentes não pensam nisso? Não pensam, por que eu? Por que eu tenho que ter isso? Por que eu não posso ser normal? Entendeu? Então eu entrei mais nesse suporte porque eu passei por isso. Então eu posso falar como que é horrível você entrar num lugar e todo mundo tá te olhando diferente. Você tentar escrever uma coisa, você tá lendo ali e não tá entendendo. Porque tem uma dificuldade. E as pessoas chamarem de burro, de idiota, de retardado, é muito difícil. Mais difícil para uma mãe ver isso. Sim. Então aquilo lá foi. Foi desde pequena, assim, sua mãe já percebeu? A minha mãe falou que quando eu tinha uns 3 anos, ela colocava desenho, que era aquelas fitas, e eu ficava horas. Deixava e eu não. Ela falava que parecia um boneco, que não tinha reação. E ela falava, Bianca, tem alguma coisa diferente. Eu pensava, não, é coisa da tua cabeça. Na escola, ela falou que sempre eu fiquei quieta, nunca arrumei problema. E aí começou a alfabetização. Eu não conseguia escrever. Eu via o que a professora tava, mas não conseguia repetir. Aí ela foi procurar tratamento. Aí nisso, com 6 anos, eu fui diagnosticada com dislexia e hiperatividade, TDAH. E na fase adulta, já com 18, 19 anos, foi com autismo. Mas até chegar a esse diagnóstico foi difícil. Porque o autismo agora que é forte. Mas agora, imagina 18 anos atrás. Ninguém queria falar que seu filho tinha autismo. Ninguém levantava a bandeira. Era tudo mãe com... O que vão achar do meu filho? Pra não expor. Não expor. Pelo preconceito, na verdade, da sociedade. Então, aí ficava naquela... será que eu posso falar que minha filha tem isso? Será que eu posso falar que minha filha não tem? E foi nisso que... E você, assim, foi uma criança muito revoltada com a situação? Ou foi tranquila? Só quando, na época que entrou ali na escola, que você sentiu mais? Então, o TDAH, ele tem um atraso neurológico. Então, quando eu tinha 15 anos, eu ainda tinha cabeça de uns 12 anos. Não conseguia entender a gravidade, então eu não entendia. A partir do momento que eu entrei no ensino médio, aí eu comecei a entender. Porque eu não consigo tal coisa. Igual matemática eu ia muito bem. Português eu já não conseguia. Lia e não gravava. Aí eu comecei, por quê? Mas por quê? E minha mãe sempre foi na igreja, sempre me levou. E eu comecei a me revoltar mesmo. Mas por quê? O que eu tenho de errado? Aí nisso começou todo o tratamento com psicóloga. Pra me aceitar. Que eu não aceitava. Porque na escola eu sofria aquele negócio. É burra. Nossa, como que a Bianca conseguiu reprovar 2 vezes? É burra, não sei o quê. E às vezes não era, porque eu não conseguia. Dava o meu máximo e não ia atrás. Tanto que meu pai é enfermeiro, teve que trabalhar em 3 empregos para pagar uma escola particular. Para mim ter o suporte. Porque as escolas municipais não davam suporte. Então você é uma pessoa que foi diagnosticada com dislexia e TDAH. Isso. Dislexia são as pessoas que têm dificuldade de expressar, né, o que eu pesquisei, que geralmente o pensamento é muito mais rápido que a fala. Isso. É isso, né? A gente não... Às vezes eu tô lendo uma coisa e eu já entendi, só que eu não consigo expressar para você o que eu entendi. Tem dificuldade de troca de letras. Isso. Né? Do T com D. Muito. Até hoje. Até hoje, a hora que eu vou falar, você percebe que eu gaguejo, porque eu tento pensar antes de falar. Pensar, tipo, será que eu vou falar certo? Tanto que muitos vídeos meus eu falo errado, eu falo, eu tenho que voltar porque ainda é muito visível. Isso eu vou carregar pro resto da minha vida. Não é que negócio... Melhorou, né, desde a época da sua infância até agora, melhorou e continua, né, esse processo que, infelizmente, vai levar pro resto da vida. É uma coisa assim que você vai ter que superar todo dia. Né, todo dia. Todo dia eu supero um pouquinho de cada vez. Então você é uma pessoa que se supera todo dia ali. Todo dia. Nossa, todo dia é uma luta diferente, na verdade. Muitas vezes dá um certo desânimo, assim, né? Então, já chegou a... Já. Quando eu tinha 18 anos, eu tive amizades igual a gente tem na nossa infância. A gente tem amizades que não são lá mesmo aquelas coisas. E eu entrei numa depressão muito forte, muito mesmo. E tentei o suicídio. Nossa, até a primeira vez que eu tô falando, até me emociono, porque
foi muito forte para mim. Eu achava que não tinha mais jeito a minha vida, que eu ouvia parentes falando também que era desgosto para minha mãe ter uma filha assim. Então eu me coloco no lugar que tantas pessoas com autismo, dislexia ouvindo isso. É muito difícil mesmo. E em 2017 para 16 eu tentei